Maravilha. Hoje voltamos a nos reunir e estaremos retornando ao estudo que nós iniciamos na aula passada no oitavo mandamento, né? No artigo 8. Oitavo mandamento, que é: não apresentarás o falso testemunho contra o teu próximo, né? Nós vamos reiniciar lá no parágrafo 2. Então, nós já vimos o viver na verdade, nós vamos reiniciar no parágrafo 2. Dar testemunho da verdade, 24:7:1. Tá bom? Vou iniciar a leitura, tá bom? Daí a gente vai Nós vamos meditando. abrir uma oração? E hoje, importantíssimo, hoje, mesmo com esse atraso aqui de 20 minutos, aí, a gente precisa da graça de Deus sempre, né? Então vamos pedir. Marisa quer fazer uma oração pedindo a graça, o Espírito Santo e a luz sobre a nossa mente? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, derrame sobre nós, sobre esse grupo, todos que não puderam participar, as suas graças, o seu amor, as suas bênçãos, para que a gente estude profundamente, com o coração, com a alma, esse estudo do catecismo tão importante para as nossas vidas e a nossa salvação. Que suas palavras, Jesus, penetrem nos nossos corações e nos façam seguir em frente, com muita coragem, com muita harmonia e pregando sempre o amor do seu evangelho e da sua vida. Eu gostaria de pedir também a intercessão de Nossa Senhora, que Nossa Senhora, a nossa intermediadora, a nossa escada para o céu, nos traga luz, nos traga paz, nos traga bênçãos, que com a sua graça nós possamos caminhar cada vez mais firmes nas nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Parágrafo 24:7:1 diz assim: diante de Pilatos, Cristo proclama que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. O cristão não se envergonha de dar testemunho do Senhor. Nas situações que requerem declaração da fé, o cristão deve professá-la sem equívoco, a exemplo de São Paulo, diante de seus juízes. Ele deve manter uma consciência irrepreensível, constantemente, diante de Deus e diante dos homens. O dever dos cristãos se torna parte na vida da igreja. Leva-os a agir como testemunhas do Evangelho e das obrigações dele decorrentes. Esse testemunho é transmissão da fé em palavras e atos. O testemunho é um ato de justiça que estabelece ou dá a conhecer a verdade. Todos os cristãos, onde quer que vivam, pelo exemplo da vida e pelo testemunho da palavra, devem manifestar um novo homem que, pelo batismo, revestiram e a virtude do Espírito Santo que os revigorou pela confirmação. Até aqui. Nós já partilhamos isso mesmo, né? Nós já partilhamos porque nós colocamos assim de uma maneira muito clara que não basta falar a verdade, né? Não basta eu apenas testemunhar com as palavras, né? Eu tenho que mostrar com a vida que eu creio, né? Mostrar com a vida que eu creio.
através da coerência dos meus atos, das minhas escolhas, das minhas intenções. Então, é o que São Francisco, né, nos diz: pregar o evangelho sempre, né? Se for necessário, até com palavras, né? Então, a palavra de Deus, ela é fundamental. O conhecimento da palavra é fundamental. Mas mais importante ainda é viver, né, esta palavra e este conhecimento. Certo? É isso, né? Acho que nós já havíamos compartilhado isso. Isso daí tudo se dá para nós que cremos na verdade, né? Se dá através de Jesus Cristo, né? A verdade, né? Hoje em dia nós comentamos no estudo passado, né? Hoje em dia nós vivemos na época da pós-verdade, né? Então, a verdade não é tão importante, né? Não é importante. Então, por exemplo, né, as redes de notícia. A verdade, ela não é importante. O importante é a notícia, né? A notícia é que importa, né? A verdade, ela é umas pitadas de verdade, tudo bem. Quando isso é jogado na fé, é o que nós conhecemos como sincretismo religioso. Acho que vocês já ouviram esse termo, né? Então, o sincretismo religioso é aquilo que muitas igrejas, muitas comunidades evangélicas, católicas até mesmo, vivem às vezes, que é: você vive algumas verdades e junto da verdade você enxerta, né? Você coloca o seu achismo, os seus hábitos, as suas revelações humanas, que são gnósticas, né? Então, o sincretismo religioso é a mistura de tudo, né? É a Pachamama, né? É a força da natureza, né? É misturar tudo, né? Então, nós poderíamos dizer que a verdade, ela não vai ser, ela não vai estar plenamente naquele lugar. Ela tem apenas resíduos de verdade. Então, hoje nós vivemos num mundo, e nós estamos estudando, né? Martin, Marisa, Jair, nós estamos estudando para que essa verdade seja profunda na nossa vida, né? E nós não façamos da nossa religião aquele sincretismo, aquela mistura, porque a verdade tem um nome, né? E o nome é de uma pessoa, é Jesus Cristo, né? A verdade é uma pessoa. E a partir do momento que eu reconheço essa pessoa, eu me baseio na verdade. Quando eu me coloco na frente, eu já estou inventando coisa, né? Ok? E hoje nós vivemos esse sincretismo de uma maneira muito forte, né? Quando eu digo que a verdade é Cristo, ele é o centro de tudo, né? Quando o homem passa a ser o centro, né? Quando a igreja passa a ser antropocêntrica, né? Ela deixa de viver a verdade. Por quê? Porque eu não tenho a verdade em mim mesmo. O que eu tenho é a graça de Deus que colocou no meu coração. É isso, né, Jair? O volume está desligado, Jair. Oswaldo, eu gostaria de citar, embora seja dentro do ambiente político, mas no ambiente político aqui no Brasil estava vivendo em excesso essa situação. Tinha vários políticos discutindo, eu não sei o local, não lembro mais, mas assim, aí um falou para o outro assim: o senhor está julgando quem está falando e não o que eu estou falando. Sim. A intriga era de o que o cara estava falando, não tinha validade. Mas ele, por ser ele que estava falando, então Sim. houve aquela repulsa, entendeu? Então Entendi. isso está em excesso. A verdade fica do lado de fora da câmera. Vamos continuar?
O martírio, né? Nós também comentamos na aula passada sobre o martírio. O martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé, designa um testemunho que vai até a morte. O mártir dá testemunho de Cristo, morto e ressuscitado, ao qual está unido pela caridade. Dá testemunho da verdade, da fé e da doutrina cristã. Enfrenta a morte num ato de fortaleza. Por isso nós precisamos pedir a virtude da fortaleza, né? Diante das provações e diante dos momentos em que nós temos que professar a nossa fé. Precisamos da graça do Espírito Santo com a virtude da fortaleza. Deixai-me ser comida das feras, e por elas é por elas que me será concedido chegar até Deus. Ou seja, é a entrega, né, ao martírio, né? Aí nós citamos também todos os mártires que falaram que os santos que depois de chegar ao nível de santidade, todos diziam, né? Eu beijaria os pés dos meus algozes, né? Se os encontrasse diante de mim. Por exemplo, essa é a fala de Santa Baquita, né? Que foi escravizada. Ou seja, é um perdão supremo, né? É um perdão pleno. Eu exerço o meu perdão sobre aqueles que me martirizaram, né? E eu encontro no martírio, né, o caminho para o céu. É a cruz sagrada sendo o caminho mesmo, né, para o céu. É muito muito profundo, né? E nós somos chamados a termos essa vontade, né, de dar a vida por Deus, né? Dar a vida pelo Evangelho. Lembra sempre da parte em que diz, Jesus dizendo, quem tentar salvar a sua vida, na verdade vai perdê-la, e quem perder a sua vida por mim, na verdade irá salvá-la. É exatamente. Quem der a sua vida por mim será salvo. Amém. Com o maior cuidado, a Igreja recolheu as lembranças daqueles que foram até o fim para testemunhar da fé. São as atas dos mártires, Acta Martyrum, constituem os arquivos da verdade escritos em letras de sangue, né? Sobre o sangue dos mártires. De nada me servirão os cantos do mundo e dos reinos deste século. Melhor para mim é morrer, para me unir a Cristo Jesus, do que reinar até a extremidade da terra. É a Ele que morreu por nós que eu procuro. É a Ele que ressuscitou por nós que eu quero. Aproxima-se o momento em que serei gerado. Olha que coisa, né? Gerado, né? E na realidade, quando nós olhamos a morte, né? E São Francisco ele fala, né? A amiga morte, né? Amiga morte. A gente poderia, nós, pela nossa fé, nós cremos que a morte para nós é um parto, certo? É um parto, do mesmo jeito que o embrião, né, no ventre da sua mãe não quer sair porque está quentinho, está gostoso, está alimentado, né? Não tem frio, não tem vento, ou seja, principalmente, ele não sabe o que tem do outro lado, né? Fora da barriga, né? Ele não sabe, né? É tudo desconhecido, né? E ele já chega levando tapinha na bunda, né? Ou seja, o parto é uma morte, né? É a morte intrauterina e a vida extrauterina. Se nós fizermos uma analogia
da nossa fé, o que está dizendo aqui, o santo, ele diz exatamente isso, né? É na morte que eu serei gerado para o céu, né? Eu vou sair do ventre do mundo, né? A oração de Nossa Senhora, né? Estamos gemendo e chorando neste vale de lágrimas, né? Até aguardar o momento do nosso nascimento verdadeiro. Está escondido em Cristo. A nossa graça está escondida em Cristo, né? A nossa vida está lá fora, né? Lá fora desse útero do mundo, né? Muito maluco, né? Eu vos bendigo por me terdes julgado digno desse dia e dessa hora, digno de ser contado no número dos vossos mártires. Guardastes vossa promessa, Deus da fidelidade e da verdade. Por essa graça e por todas as coisas, eu vos louvo, vos bendigo e vos glorifico. Pelo eterno e celeste sumo sacerdote Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado. Por ele, que convosco reina e com o Espírito, vos seja dada a glória, agora e para todo os séculos. Amém. Amém? Então, nós recordamos isso que nós já vimos na aula passada, né? E agora nós vamos entrar especificamente no início, que é a ofensa à verdade. Vamos lá? Martin, que quer ler para a gente? Eu posso. As ofensas à verdade. Os discípulos de Cristo se revestiram do homem novo criado à imagem de Deus, na verdadeira justiça e santidade. Efésios 4:24. Tendo rompido com a mentira. Efésios 4:25. Eles devem se despojar de toda maldade, de toda mentira, hipocrisia e inveja, e de toda calúnia. Falso testemunho. Aqui fala de coisas necessárias que não podem fazer parte da nossa vida, né? Olha que interessante. Ofensas à verdade. Né? Ofensas à verdade, porque se nós ofendemos a própria verdade, nós estamos apartados dela, né? Apartados de Cristo. Né? Yeah. Falso testemunho e perjúrio. Quando emitida publicamente uma afirmação contrária à verdade, assume particular gravidade. Diante de um tribunal, torna-se um falso testemunho. Quando é feita sob juramento, trata-se de perjúrio. Essa forma de agir contribui para condenar um inocente, para inocentar um culpado ou para aumentar a sanção em que incorre o acusado. Elas comprometem gravemente o exercício da justiça e da equidade da sentença pronunciada pelos juízes. O respeito... Então, a verdade, a mentira, ela é grave, mas o perjúrio, ele é mais grave. Né? Ele é mais grave porque ele é uma mentira consciente realizada pelo julgamento, por um juramento, né? Eu juro dizer a verdade, somente a verdade e tal, e eu premeditadamente eu minto, né? Isso daí diante dos sacramentos, por exemplo, é decretada a nulidade, né? Existe, por quê? Porque é inadmissível. Eu estou realizando um sacramento dentro de verdades, né? Dentro dos requisitos necessários para que ele aconteça, além da materialidade dos símbolos sacramentais, né? Mas é necessário eu crer, é necessário que haja verdade naquilo que está sendo vivido. Para mim fica mais ou menos claro que o perjúrio é uma mentira
na qual quem está mentindo sabe que vai provocar dolo, sabe que vai provocar um erro. É diferente, por exemplo, não que perca, né? A gravidade é diminuída da mentira em relação ao perjúrio, justamente que a mentira, apesar de ser uma inverdade, quem mente pode não saber o mal que está É, provocando, enquanto o é, perjúrio sabe, é é ciente. inconsequente, né? Exato, Pode ser mais inconsequente, né? exato. Mas o perjuro, ele é assumido mesmo, né? Uhum. O respeito à reputação das pessoas proíbe qualquer atitude e palavra capaz de causar um prejuízo injusto. Torna-se culpado de juízo temerário aquele que, mesmo tacitamente, admite como verdadeiro, sem fundamento suficiente, um defeito moral do próximo. De maledicência aquele que, sem razão objetivamente válida, revela à pessoa que não sabe os defeitos e faltas dos outros. Da calúnia aquele que, por palavras contrárias à verdade, prejudica a reputação dos outros e dá ocasião a falsos juízos a respeito deles. Olha só que interessante, né? São três coisas que aparentemente, apesar de a gente se confundir, mas são bem distintas, né? Juízo temerário, né? Eu falo em cima de uma impressão que eu tenho, ou seja, eu acho que é verdade, ok? Eu penso que aquilo é verdade. Então, eu tenho um juízo temerário. Eu penso que aquilo por algumas ações, mas não existe um fundamento suficiente para a mim afirmar que aquilo é uma verdade sobre aquela pessoa. A maledicência, aquele que, sem razão objetiva válida, revela às pessoas que não sabem os defeitos e faltas dos outros. Não é uma característica muito dos dias de hoje isso, né? Olha só, maledicência, aquele que, sem razão objetivamente válida, né, revela às pessoas que não sabem os defeitos e as faltas dos outros. Ou seja, fala mal dos outros sem motivo. Não é isso? Né? É isso mesmo que eu estou Eu entendendo entendo aqui? aqui Me ajudem, por favor. Eu entendo aqui, por exemplo, quando você sabe, por exemplo, a falta ou defeito de uma pessoa que gratuitamente, sem motivo algum, sem haver a necessidade objetiva de ser revelado, porque não é algo no contexto, essa verdade é revelada. Por exemplo, Sim, você sabe que uma pessoa tem, sei lá, qualquer defeito de caráter, né? sim. E você chega lá dentro, espalha para o grupo e fala, olha, aquela pessoa tem este defeito, tá? É. E aí o pessoal fala, tá, mas por que você está dizendo isso? É Sim, sim, diferente sim. de você, por exemplo, ser obrigado a falar que aquela pessoa tem um problema por causa de um prejuízo ou alguma coisa, por exemplo, por causa de um julgamento, ok? Num julgamento, essa verdade pode vir a ser pedida. Aí você tem que não omiti-la, né? Mas falar simplesmente por falar, ó, eu descobri que fulano de tal, né? Exatamente, exatamente. Fulano de tal, olha, eu vi ele o outro dia andando, não sei aonde, aí não sei não, viu? Por quê? Por quê, né? Então, fulano, ele bebe, ele fuma, ou seja, qualquer coisa que mude a visão de uma pessoa a respeito de outra, por aquilo que eu observo. Jair, Esse é aquele que o Mike estava defendendo, você completou aí, pode se traduzir nessa frase aqui, sem razão objetivamente válida.
Yeah. Sim, é apenas curiosidade ou maledicência mesmo. Eu estou querendo, né? A gente poderia enquadrar a fofoca aqui dentro? Sim. Sim. Aliás, eu acho que é o melhor exemplo. Exatamente, né? Então, aqui é a fofoca, na realidade, né? Fofoca. Ou então, alguma pessoa que me fez mal, né? E o outro fulano gosta dela, eu conto todo o mal que o fulano fez para mim, né? Então, eu quero que ela não goste do fulano, não é isso? Entende isso, né? É uma maledicência. Eu não, ela me fez mal, eu não perdoo, né? Ou eu falo que perdoo, mas eu continuo falando para todo mundo que ela me fez mal, né? Então, isso deixa de ser um perdão verdadeiro, né? Isso, existe uma pedra de tropeço aí dentro quando você, por exemplo, você tocou num ponto, uma pessoa lhe fez mal. E se você enxerga o potencial dela fazer mal a outra. Sim, aí tudo bem. Aí tudo bem, mas aí existe uma razão objetiva, Ok. Martin. É a Entende? defesa. Fechou, né? Isso que o Jair levantou muito bem. Existe uma razão objetiva, né? Já aconteceu comigo. A pessoa não ser enganada como eu fui, alguma coisa assim, não é isso? Sim, já Isso. aconteceu A comigo. pessoa não ser prejudicada como eu fui. Uhum. Então, o primeiro é um juízo, assim, o primeiro é a falácia, eu falo sem pensar, então eu julgo as pessoas. Pá. O segundo seria a fofoca, as intrigas, né? Agora, o terceiro é o que nós vivemos hoje, A é o mentira, mentira. É a mentira, mentira. cancelamento. É. Eu quero acabar com a vida, com a reputação da pessoa, né? Quero cancelar ela. Então, o que é? Por palavras contrárias à verdade, né? Eu sei que não é verdade, mas ninguém vai conseguir, né? Até provarem que o que eu estou falando é mentira, a pessoa já caiu na desgraça, né? Já se afundou. Então, por palavras contrárias à verdade, ela prejudica a reputação dos outros e dá ocasião de juízos falsos a respeito deles. Então, aqui a gente poderia dizer que é a cultura do cancelamento, né? Eu estou cancelando as pessoas e eu faço isso por interesses pessoais ou por simples prazer, né? Sou um psicopata da sociedade, né? Quando fala, eu acho que não precisa nem a esse ponto. Quando a gente fala sobre a calúnia aqui dentro, me leva ou me lembra nos tempos atuais, me leva a Graminski e as 20 etapas para a implementação do comunismo, onde ele fala claramente que acuse o outro do que você faz, né? O que você faz, exatamente. É exatamente isso aqui. Exatamente. Isso é a pós-verdade, o Martin. O Martin, esse é o que mais se usa aqui no Brasil. Mas o pessoal só lê No mundo inteiro, né? o pessoal lê aquela primeira página da cartilha, mas não entende o contexto todo. Mas é exatamente isso. O que está acontecendo hoje é exatamente isso. Agora, vamos ver item a item, né? Inicialmente, o juízo temerário. Vamos ler aí. Como evitar o juízo temerário? Para evitar o juízo temerário, todos hão de cuidar do interpretar de modo favorável, tanto quanto possível, os pensamentos, as palavras e as ações do próximo. Todo bom cristão deve estar mais inclinado a desculpar as palavras do próximo do que a condená-las. Se não é possível desculpá-las, deve-se perguntar-lhe como se entende. E se ele as entende mal, que seja corrigido com amor. E, se isso não bastar, que se procurem todos os meios apropriados
para que, as compreendendo corretamente, se salve. É uma questão de amor ao próximo, né? Não ficar julgando ele pelos seus hábitos, palavras, ou coisas que estão em desacordo, né? Maledicência e calúnia destroem a reputação e a honra do próximo. Ora, a honra é o testemunho social prestado à dignidade humana. Todos gozam de um direito natural à honra do próprio nome, à sua reputação e ao seu respeito. Dessa forma, a maledicência e a calúnia ferem as virtudes da justiça e da caridade. Deve-se condenar qualquer palavra ou atitude que, por bajulação, adulação ou complacência, encoraje e confirme o outro na malícia de seus atos e na perversidade de sua conduta. A adulação é uma falta grave, quando cúmplice de vícios ou de pecados graves. O desejo de prestar serviço ou a amizade não justificam a duplicidade da linguagem. A adulação é um pecado venial, quando deseja somente ser agradável, evitar um mal, remediar uma necessidade e obter uma vantagem legítima. A arrogância ou fanfarronice constitui uma falta contra a verdade. O mesmo vale para a ironia, que visa depreciar alguém, caricaturando de modo malévolo ou um ou outro aspecto de seu comportamento. A mentira consiste em dizer o que é falso com a intenção de enganar. O Senhor denuncia na mentira uma obra diabólica. O vosso pai é o diabo. Nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala o que é próprio dele, pois ele é mentiroso e pai da mentira. A mentira é a ofensa mais direta à verdade. Mentir é falar ou agir contra a verdade para induzir ao erro, ferindo a relação do homem com a verdade e com o próximo. A mentira ofende a relação fundante do homem e de sua palavra com o Senhor. Vamos fazer uma reflexãozinha aqui? Tá. Então, lá no 2480, né? Então, nós vimos sobre as formas de juízo temerário, uma maledicência e calúnia. Dentro da maledicência, né, tem lá, ele cita, deve-se proscrever qualquer palavra ou atitude por bajulação, adulação e complacência. Eu acho que a gente precisava meditar um pouquinho nisso, né? Deve-se proscrever, ou seja, algo que é proscrito é que não deve ser escrito, certo? Então, não deve haver. Eliminado os autos. Hã? Proscrever é tirar. Tirar, isso. Não deve existir. Né? Não deve existir. Então, a bajulação e adulação é muito parecido, né? Com complacência, acho que são sinônimos, a gente poderia dizer. Né? Incorre e confirma outro na malícia dos seus atos. Ou seja, o problema da bajulação, da adulação e da complacência é que você não corrige a maledicência do outro, né? Então, alguém, né, acho que vocês assistiram já, né, aqueles filminhos Meninas Malvadas, né? Que é um grupinho de meninas que uma fica maquiando tal e entre elas, né, tem a líder e as outras ficam como satélite, né, puxando o saco dela, né, bajulando ela, né, ou seja, elas ficam alimentando uma fornalha de maledicência, né, seja por like, seja por
por ser bem vista no grupo, ou na escola, ou na comunidade, né? Então, esses itens que ele diz aqui, da bajulação, anulação e complacência, elas alimentam a maledicência de determinada pessoa, né? Então, é por isso que, em si, eu agradar os outros não é um ato ruim, né? Mas a bajulação vem de eu agradar pessoas que têm atos maledicentes, né? É mais ou menos E como eu concordar com os erros da pessoa, mais ou menos indo por esse caminho. mais ou menos. Mas, às vezes, eu até posso não achar legal, mas eu tenho que dar risadinha, É, sabe? é exato. Para não desagradar, né? Eu É, tenho que eu, pe- continuar Oswaldo, bem na fita para a pessoa. Isso. Fala, Jair. o perigo quando a pessoa sai fora do centro e vai defender uma tese indefensável, aí ele tropeça na sombra, né? Porque os argumentos dele serão totalmente sem nexo, né? Isso. Agora, Sim. aqui, Mas se ele tiver bons bajuladores e bajuladores com influência, esses bajuladores eles podem até convencer a todos que aquela bobagem que está sendo dita é boa, entende? Convencer pessoas ignorantes à sua volta. Então, a função dos bajuladores é mostrar, deixar sempre a pessoa como alguém importante, né? Alguém assim mas na realidade aquela pessoa é uma maledicente, né? Mesmo que fale bobagem. E hoje nós vivemos isso na realidade aqui no mundo inteiro, né? Pessoas falando bobagem e atrocidades e outras aplaudindo, né? Fala, é isso mesmo, temos que fazer isso. Então, nós estamos dentro, né, do mandamento da mentira, do 8º mandamento, né? E dentro disso nós estamos na ofensa à verdade, né? Ofensas à verdade. É e isso. tem um agravante que eu não terminei de falar. A adulação é uma falta grave quando é cúmplice de vícios ou de pecados graves. Então, uma adulação, se ela não, depende do que ela está, qual a intenção do que ele está fazendo naquela adulação, né? Eu entendo aí dentro, por exemplo, tem um país, assim, outro lado do mundo, lá do outro lado do mundo, que tem um Supremo Tribunal e uma Câmara de Deputados e senadores que fazem exatamente esse joguete de um lado para o outro para corromper Sim, o país inteiro e a política sim. toda. Quer dizer, um protege o outro Referendando. e faz assim. Você sabe a mentira construída e tudo sendo colocado em cima daquela base. Sim, É uma questão de tempo. Aliás, eu estava conversando sobre esse exatamente. país do Não outro. dura para sempre. Um dia isso A tudo menti- desaba, porque isso é tudo a filho. mentira não dura para sempre. Ela pode durar um século, né? É, Até 2 séculos, né? Mas é. ela não dura para sempre. É 1917 até agora, é um pouco mais de um século. Já está mais de um século, né? Já está na hora. Então, vamos lá, vamos. E a jactância fanfarronice, ó. Olha que interessante, né? A jactância é aquele falar bastante, né? Fala, 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 fala. Ela constitui uma falta grave contra a verdade. O mesmo vale para a ironia. Então, são coisas que a gente acaba vendo isso no dia a dia nosso, né? A ironia, que visa depreciar alguém caricaturando de modo malévolo um ou outro aspecto do seu comportamento. A mentira consiste em dizer o que é falso
com a intenção de enganar, né? Dizer o que é falso como se fosse verdade. Pós-verdade. Né? Vamos continuar? Alguém quer fazer mais alguma observação em cima dos parágrafos? Posso fazer, Oswaldo. Por favor, Jair. Começamos no 2, 4, 8, 3. Isso, 2, 4, 8, 3 nós já lemos, isso. 2, 4, 8, 4. Isso. Hã? Perfeito? É. Agora é o 2484. Vamos lá. A gravidade da mentira se mede segundo a natureza da verdade, que ela deforma, de acordo com as circunstâncias, as intenções daquele que a comete, os prejuízos sofridos por aqueles que são suas vítimas. Embora a mentira em si não constitua senão um pecado venial, torna-se mortal quando fere gravemente as virtudes da justiça e da caridade. Maravilha. Então, entra o aspecto da circunstância, da intenção e dos prejuízos causados, né? Então, a gravidade está diretamente ligada à intenção, à circunstância que aquilo foi realizado, à intenção e ao prejuízo sofrido. A mentira é condenável em sua natureza. É uma profanação da palavra que tem por finalidade comunicar a outros a verdade conhecida. O propósito deliberado de induzir o próximo em erro por palavras contrárias à verdade constitui uma falta à justiça e à caridade. A culpabilidade é maior quando a intenção de enganar acarreta o risco de consequências funestas para aqueles que são desviados da verdade. Então, que isso tem a ver com o parágrafo anterior que nós vimos. A mentira não é algo grave, mas só que ela pode deixar de ser um pecado venial e se tornar mortal, né? Quando ela fere gravemente a caridade ou até mesmo a vida, ou até mesmo tirando vida das pessoas, né? Uma mentira pode levar à morte, né? Eu posso enganar alguém e matar. Então, nesses casos, a gravidade ela é grave em função da natureza que ela gerou, daquilo, do seu fluxo natural, aí, que consequências funestas aconteceram na vida da pessoa. O próximo vai confirmar. A mentira, por ser uma violação da virtude, da veracidade, é uma verdadeira violência feita a outro, porque ofere em sua capacidade de conhecer, que é a condição de todo juízo, de toda decisão. Contém em germe a divisão dos espíritos e todos os males que ela suscita. A mentira é funesta para toda a sociedade. Mina a confiança entre os homens e rompe o tecido das relações sociais. Olha só, né? Olha aqui como. Então, se eu controlo a verdade, né? Para que eu controle a verdade naquilo que eu quero que a pessoa veja, eu tenho que omitir dela alguns caminhos para que ela não encontre a verdade verdadeira mesmo, né? Então, a mentira, quando ela está associada a um comportamento social, então, na hora que isso entra nas relações sociais, né, a mentira ela é grave. Essa época de pandemia que nós vivemos aí, né? As informações sendo canceladas, né? Ninguém queria que você tirasse conclusão nenhuma. Ninguém queria saber da verdade, eles queriam que você obedecesse, né? Então, era apenas obedecer.
Ou seja, existe uma malignidade por trás disso de uma maneira muito grave. E para muitas pessoas, essas mentiras elas foram pecados mortais, porque levaram muitos à morte, né? Levaram muitos a perderem a sua vida, a perderem a sua saúde, né? Isso daí sempre por algum objetivo escuso, como nós vimos na aula anterior lá, as razões econômicas, né, de poder, de tudo mais. Então, a verdade, ela tem que ser um instrumento sempre livre, né? Na hora que eu tiro a liberdade de alguém, eu estou cerceando a verdade daquela vida, né? Cerceando a busca da verdade daquele indivíduo, né? É quando você toca no caso da pandemia, me faz lembrar duas coisas distintas. Primeiro, que todos aqueles medicamentos que o pessoal rechaçou no mundo, a tal da ivermectina, o tal da, como é que era o nome do outro lá, o que o pessoal usava da Sim, cloroquina, né? cloroquina e não sei o que mais. Agora o pessoal diz não, eles têm eficácia comprovada e não fazem mal para o organismo. Ó, E já vem ó, a mentira é funesta para toda a sociedade. Né? E a quantidade de gente que morreu que porque podia não tomar. teve acesso aos medicamentos e caiu em cima, porque Sim, as pessoas olham para veículos de informação como TVs e não sei o que mais e falam, bom, se está escrito na internet ou veio na TV, é verdade. E aí você olha e fala assim, nossa, quantidade de gente que poderia ter sido evitada a morte por causa disso. E o engraçado é o que o pós, quando vem a retratação, quando a verdade veio à tona, como ela veio, mas ainda o povo do poder, que foram os que mentiram, continuam andando, o que acontece? Ela vem, mas não se faz muito alarde, sabe? A gente vai soltando devagarzinho para não criar aquela sensação de reação, de raiva em cima daquilo. sim. E eu não sei se você E sabe, nem aqui já está e começando de novo, né? a mídia é complacente, né? A mídia é aduladora, né? Então, mas e essas ondas agora que começaram, elas sempre vão tender a voltar, né? Né? E agora aqui já começou de novo, já estão tentando começar a falar que a gente deve tomar vacina porque tem uma nova cepa vindo por aí. Altamente contagiosa. Eu estou fora disso. Vamos continuar então. Então esses dias eu assisti uma série, uns filminhos muito bons que chama o Império da Dor no Netflix. É muito bom. Fala das indústrias farmacêuticas aí dos Estados Unidos, cara. Do uso dos opioides, sabe? E ali mostra claramente, né, a manifestação da mentira, né? O uso da mentira de uma maneira descarada. 2487, Jair. Toda falta cometida contra a justiça e a verdade impõe o dever de reparação. Esse é um dos motivos da fuga, né? Do assunto, né? Sim, sim. Mesmo que seu autor tenha sido perdoado, ponto final. Mesmo que o seu autor Mesmo tenha que o seu sido autor tenha perdoado. sido perdoado. Quando se torna impossível reparar um erro publicamente, deve-se fazê-lo em segredo. Se aquele que sofreu o prejuízo não pode ser diretamente indenizado, deve-se dar-lhe satisfação moralmente, em nome da caridade. Esse dever de reparação se refere também às faltas cometidas contra a reputação de outrem. Essa reparação moral e, às vezes, material será avaliada na proporção do dano causado
e obriga em consciência. Socialmente, essa reparação nunca é proporcional. É o que você estava falando, Martin, né? Hã? É bem atual, né? Exatamente o que eu falei. Exatamente. Mas a reparação nunca é proporcional, né, ao cancelamento, ao ataque que é feito, à investida inicial que é feita. Os danos, né? Ela vem num cantinho lá da folha do jornal, né, Jair? É. Lá no cabeçalho, bem em letras miúdas, né? 4. O O respeito e a verdade. o respeito à verdade. O direito à comunicação da verdade não é incondicional. Vou repetir. O direito à comunicação da verdade não é incondicional. Cada um deve conformar sua vida com o preceito evangélico do amor fraterno. Este requer, nas situações concretas, que se avalie se é conveniente ou não revelar a verdade àquele que a pede. Então, uma pergunta, Jair. Eu devo sempre dizer a verdade? Eu tinha esse conceito, eu estava usando até ontem. A verdade, lembra daquela frase? Falava Eu assim, devo ser. a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Lembra dessa frase? Sim. Mas aqui está dizendo assim, ó. Eu devo sempre dizer a verdade? Não necessariamente, mas eu devo sempre ser verdadeiro aquilo que eu digo. Isso. Esse é o É ponto. diferente, Eu né? não preciso Tudo sair aquilo que eu ali. digo deve ser verdadeiro, né? É, Mas eu devo sempre dizer a verdade. Aqui está dizendo, o direito à comunicação da verdade não é incondicional. Ele sempre tem que ser realizado, certo? Oswaldo, Ele, se ele ou seja, não é. não é incondicional, Peraí. Time. é obrigatório, não é isso? É Se ele não obrigatório. é incondicional, ele é condicional. É obrigatório. É isso? É isso, Marisa? Ajuda a gente aqui. Para mim fica muito claro isso aqui dentro. O que está querendo dizer é o que nós lemos agora mesmo atrás. Não é porque você sabe de uma verdade, de um erro de um irmão teu, que você sai à rua proclamando para todos os lados: olha, o irmão lá tem um problema. É isso que está dizendo aqui. Você não é porque você conhece algo que você deve dar com a língua nos dentes. Porém, quando você fala, quando você diz alguma coisa, isso deve ser verdadeiro. É verdade. Então, respondendo, então, eu devo sempre dizer a verdade. Eu não preciso dizer toda a verdade, certo? Ou eu não devo dizer toda a verdade Porque a você todo prejudica. momento, É, mas eu devo sempre dizer a verdade, respondendo a pergunta que eu fiz. É isso mesmo? Tem uma frase de um filósofo que diz assim: eu não posso dizer tudo o que eu penso, mas tenho que pensar tudo o que eu digo. né? Quase no mesmo caminho. É na hora que a gente associa isso à consciência, lembrando que a nossa consciência é o sacrário de Deus fala, né? Exatamente. A verdade está dentro da nossa consciência. A voz da verdade está dentro da nossa consciência pela presença do próprio Deus, né? Então, nós sabemos o que é verdade. Nós temos a consciência do que é verdadeiro, do que é verdade. Continuando. A caridade e o respeito à verdade devem ditar a resposta a todo pedido de informação ou de comunicação. O bem e a segurança do outro, o respeito à vida privada, o bem comum, são razões suficientes para se calar aquilo que não deve ser conhecido ou para se usar uma linguagem discreta.
O dever de evitar o escândalo impõe, muitas vezes, uma estrita discrição. Ninguém é obrigado a revelar a verdade a quem não tem o direito de conhecê-la. Essa é boa, hein? Não tem o direito. Vamos Olha só. Você entra no íntimo de uma pessoa, você não deve expor esse íntimo dessa pessoa a todo e qualquer outro. Você não tem, as outras direito. pessoas não têm o direito de saber isso. Exato. Interessante, né? Porque aí vira fofoca mesmo, né? É curiosidade, né? Só que aí, Oswaldo, Martin, a escala é muito grande, né? Você pode ir a 0, 1% de prejuízo e tal, e para 100, 200 mil. Aí vai depender de caso a caso, né? Sim. Vou continuar aqui, ó. O sigilo do sacramento da reconciliação é sagrado e não pode ser traído sob nenhum pretexto. O sigilo sacramental é inviolável, por isso não é lícito ao confessor revelar ao penitente com palavras ou de qualquer outro modo, por nenhuma causa. Esse é o melhor exemplo de todos aqui dentro. Esse é o exemplo mais forte. Se não fosse por isso, ninguém se confessava, né? Sim, sim, sim. É. Então, existem verdades que não podem ser ditas, né? Até pode ser, mas para quem, quando, como, tem que avaliar o contexto inteiro, né? Não, esse caso, nesse caso o não. confessor, ele não pode dizer, Nenhuma mesmo que hipótese. seja verdade, né? Há um conflito sério aí, né? De algum confessor que vá confessar alguma coisa a ele que está prejudicando outras pessoas, né? Então, de alguma forma... Oswaldo, esse assunto da confissão aqui do sacramento da reconciliação é uma coisa tão delicada, porque a gente vê em filmes, em livros, enfim, Sim. por aí na mídia, como é complicado para o padre ouvir essa confissão de um assassino que matou tal pessoa, jogou o cadáver não sei aonde, o padre sabe todos os detalhes desse assassinato e ele não vai poder ir à polícia entregar esse assassino. Quer dizer, nossa, isso é uma coisa muito complicada, né? Mas, de alguma forma, como existe um laço de pastoreio, de alguma forma, esse padre ele pode e deve, precisa agir, né? Mas junto ao seu confessor. Como faz nesse caso? Ele tem que ir à polícia. Junto ao seu confessor. Né? Ele não deve ir à polícia? Não, e aqui é bem claro. Quando fala pode. no final do parágrafo, ele fala: não pode revelar o penitente com palavras ou de qualquer outro modo por nenhuma causa. Ou seja, a reconciliação ela é selada. Na verdade, você não está falando com o padre, você está falando com Deus. Então, quando você fala com Deus e pede perdão pelos seus pecados lá dentro, aquela verdade que você revela é para Deus, não para o padre. O padre não pode mudar o seu comportamento, ele não pode fazer nada que saia dessa regra. Mas nem sempre o padre perdoa. Já ouvi muitos casos de ir para a reconciliação e os pecados não serem perdoados. Para não ser perdoado significa que a pessoa não arrependeu. Sim. Porque sim. caso a pessoa se arrependa, tá? E aí vem o porquê o pecado contra o Espírito Santo é o único sem perdão. Porque o pecado contra o Espírito Santo é justamente aquele que o confessor não crê no Espírito Santo e no perdão do Espírito Santo, não crê no poder do Espírito Santo em cima, e por isso ele não tem perdão. Mas os outros todos, todo e qualquer pecado, aonde a pessoa se arrependa mesmo, tá? Se arrependa mesmo, ele tem que ser perdoado.
Pode ser até que ele tenha que se retratar. Lembra que a gente já estudou aqui? Falou assim, isso, você muitas vezes tem que ir lá e não se, por exemplo, do não roubarás. Fala, não é chegar lá e confessar que roubou e ficou bem, não. Você tem que ir lá e Devolver. devolver o que você Devolver. roubou, ok? Isso faz parte do seu arrependimento, né? Senão não há arrependimento, né? Isso para mim é complicado ainda, porque o assassino, ele não vai lá devolver a vida da pessoa que ele matou. Sim. Não, não. Aí é Não, mas, complicado, ó, né, Martin? Porque ele se arrepende, mas o que ele fez com a vida que ele tirou? E aí tem um purgatório para resolver esse problema. Tem um purgatório, tem um mas, outro caminho lá de queimar no inferno, isso sim. mas lembra de uma coisa, né? No ato de uma confissão, existe dois atos, né? Então, o arrependimento, né, é necessário, né? E o ato de contrição. O exame de O ato, consciência, né, que a gente faz antes. isso, mas não, é isso, o arrependimento está relacionado ao exame de Isso, ao consciência. exame de consciência. Agora, o ato de contrição, o padre ele pode impor o ato que ele achar apropriado, para que aquele pecado seja perdoado. Então, nesse caso, o ato de contrição dele, o padre pode muito bem dizer para que ele repare isso diante da sociedade, né? Ou faça algum ato para que aquilo haja um arrependimento verdadeiro. Esse é um, Então, esse é um bom ponto. Quer dizer, o padre poderia chegar, por exemplo, no caso de um homicida, de chegar, ok, você será perdoado do seu pecado, contanto que você vá lá e assuma o seu crime. E Perante a sim, pague, como o exatamente. Oswaldo falou, pague a pena, cumpra a pena perante a sociedade. Ele dá um ato de reparatório, ele coloca um ato reparatório, né? Antigamente, na Idade Média, eu me lembro em algum estudo que eu fiz, o ato do perdão dos pecados, por exemplo, hoje a gente vai no confessionário e a gente sai já perdoado, né? A gente já perdoa, aí ele fala, ó, reza uma Salve Maria, vai lá, faz um ato de contrição, um Pai Nosso, uma Ave Maria e tal, aí você vai lá no Santíssimo, faz e já sai para perdoado. Antigamente, esse perdão, ele demorava até 1 ano, 2 anos. O ato que o padre às vezes punha como reparador de um pecado era, olha, você vai ficar esse ano inteiro, né, fazendo isso, isso, isso. Então, nós somos mal acostumados, né, e depreciamos muito esse ato de contrição, mas na realidade ele que deve nos conduzir à salvação, né? Juntamente com o perdão do pecado. Ó, eu perdoo, mas muda, né? Eu perdoo, mas não faça mais isso. Ou eu perdoo, mas isso. Então, esse ato ele é tão importante quanto o perdão, não é, do pecado. Não é somente o sacramento, ele se realiza com a materialidade das coisas, né? Então, todo sacramento tem a matéria que está intrinsecamente ligada, né? O batismo, a água abençoada, né? O sacramento do crisma, o óleo abençoado. Então, tem essas materialidades. No caso do pecado, a materialidade é o próprio ato do pecado com a sua contrição. Então, essa ferramenta, ela é uma ferramenta salvadora, que realmente, pela seriedade do sacramento, é que um filme não aborda com toda essa profundidade que nós estamos falando, né? Tá? Ele vai querer ser problemático, né? Problematizar a coisa, certo? Mas, na realidade, o ato, o perdão, o ato de contrição, ele é o ato que, juntamente com o arrependimento, é o reparador do Eu, ato ilícito.
eu posso estar enganado nisso daí dentro, mas eu enxergo que através da reconciliação, não é lógico que o padre tem a força e o poder de ligar ou desligar, de aceitar ou não. Mas eu acho que não é por aí aonde o fiel tropeça. Eu acho que o fiel tropeça na parte do arrependimento. Então, quando você vê, por exemplo, um assassino, quando você vê um ladrão, quando você vê algum crime que seja, alguma coisa que seja, vamos dizer assim, um adúltero, alguma coisa que seja Sim, mais forte e pesada, o arrependimento, tá? E a parada mesma de cometer aquele tipo de pecado é o que normalmente não acontece. E não acontece. provavelmente, e o que eu enxergo é que a pessoa acaba recaindo dentro daquele É, pecado e fica. Mas Deus é tão pai que ele te dá a condição, ok, você tropeçou, volta cá e vamos conversar de sim. novo. Ok, tropeçou, volta cá e vamos Aham. conversar de novo. E, e esse trabalho vai bem naquele ditado do água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que Sim, fura. Um dia sim, a pessoa realmente cai a ficha ou ele amadurece a ponto de conseguir passar por cima daquilo e falar: agora realmente eu me livrei desse pecado. Mas normalmente eu sim. não enxergo assim que. Quer dizer, eu não enxergo, não. Eu não vejo que Deus iria, o mesmo padre, teria o direito, né? Tem, mas não faria isso, de botar o dedo no nariz do fiel e falar assim: eu não aceito a sua confissão. Se ele não aceita a confissão, é porque ele Não, não há sente como que não o fiel, aceitar. porque o fiel não se arrependeu ou não está fazendo por onde. É quando ele olha É, e fala assim: você está dizendo que se arrependeu do pecado de ter matado alguém, mas eu sei pelos seus sim, atos que na verdade você só está tentando pedir desculpa por esse aí dentro e tirar ele da lista. sim. Mas esse pecado Ou não por uma está de fora. ciência, É. ou por uma ciência do próprio Espírito Santo, né? O Espírito Santo pode dar uma ciência plena naquele instante ao Exato, tem que padre, ser né? assim, né? Porque o padre não consegue Para que enxergar dentro da ele cabeça tenha, dele. ele saiba que aquele pecado, que é o caso de Padre Pio, né? Que mandava embora. O pessoal ia se É, confessar, ó, é. Você sai daqui, vai embora, sai Por quê? daqui. Ele O cara sabia que ia a embora, pessoa ia. voltava no dia seguinte com o O rabinho entre mesmo as pecado. pernas, aí o padre falava, agora sim, vamos conversar, não é isso? Né? Por quê? Porque a pessoa não mudava de atitude, ela não mudava de coisa. Isso. Né? É. Legal, Vamos obrigada. continuar? Vamos. Jair? 2491. Os segredos profissionais. Opa, aí, ó. Engenheiros Por aqui. exemplo, de políticos, militares, médicos, juristas, ou as confidências feitas sob sigilo devem ser guardados, salvo casos excepcionais em que a retenção do segredo causasse àquele que os confia, àquele que os recebe ou a um terceiro prejuízos muito graves e somente evitáveis pela divulgação da verdade. Ainda que não tenha sido confiada sob sigilo, as informações privadas prejudiciais a outros não podem ser divulgadas sem uma razão grave e proporcionada. Então, Continuando. aqui está relacionando a ética, né? A ética dentro das profissões, né? Então, existe uma ética. Eu não posso estar julgando os meus concorrentes de uma maneira, o cara fez errado, tal, e ele fulano faz tudo errado. Eu não devo ficar fazendo isso, por mais que eu não concorde com aquilo que ele faz. Porém, se eu começar a observar que aquilo que ele faz está gravemente acarretando risco de vida para as pessoas, né?
aí entra uma obrigação intrínseca a mim, né, de alguma forma, buscar os meios para que isso seja divulgado, não aos quatro ventos, mas a quem pode intervir de uma maneira séria, né, eficaz. Né? E aqui, quando diz políticos, médicos, e a gente lembra o que eu acabei de falar de cloroquina e não sei o que Sim, mais, e sim. tudo lá dentro, e que prejudicar e a quantidade de gente que morreu, isso aqui mostra justamente uma falta A grave. gravidade Né? é gravíssimo isso, gravíssimo. E premeditadamente, né? Eles sabiam que... Posso continuar, Oswaldo? Pode continuar, Gê. Cada um deve manter a justa reserva acerca da vida privada das pessoas. Os responsáveis pela comunicação devem manter uma justa proporção entre as exigências do bem comum e o respeito dos direitos particulares. A ingerência da informação na vida privada de pessoas comprometidas numa atividade política ou pública é condenável na medida em que ela viola sua intimidade e liberdade. Até que a liberdade ela deve existir e eu não tenho o direito de ficar tutelando a vida dos outros, né? É um ato de tutela, né? Eu tenho que tutelar os meus filhos. Eu sou tutor dos meus filhos, né? Até que eles tenham uma determinada idade. Mas esse ato aqui é um ato que existe muito na contra-espionagem, né? Industrial, política e tudo mais, né? Há um filme muito legal, é um filme alemão que retrata a Alemanha Oriental antes da queda do Muro de Berlim. O filme se chama A Vida dos Outros. A Vida dos Outros. Então, existiam profissionais, né, dentro desse regime político que eles cuidavam da vida de determinadas pessoas, gravavam tudo, ouviam tudo. Então, eles mesmos não tinham vida, eles só cuidavam da vida dos outros, né? E isso a gente vê nesse filme de uma maneira institucionalizada. Então, isso era uma e sempre na mesma condição. Os poderosos faziam o que queriam e dominavam com as informações que eles tinham. Porém, isso também existe em comunidades pequenas, né? De repente, na minha comunidade, tem aquele que é o responsável pela vida dos outros, que quer saber tudo da vida da Marisa, quer saber tudo da vida do Martin e tal. Aí, nossa, você não soube da Marisa? Você não soube o que o Martin aprontou com a Roseli? E vai por aí fora. Então, é muito característico esse tipo de maldade, de manipulação da verdade, né? Porque a liberdade ela é intrínseca à pessoa humana e ela não pode ser retirada de nenhuma forma. Oswaldo, Ó, uma pergunta. fala, Jair. Se a pessoa tem o conhecimento da falha e por bons modos, educação e etc. e tal, ela não conta, mantém segredo. Mas se isso gerar um prejuízo e ela pode se reverter e Sim. o pesadelo vir em cima da pessoa que reteve a informação? O que a palavra de Deus fala, Jair? Se você vê que o seu irmão está pecando, indo por um caminho errado, né? Primeira coisa, converse com ele, né? Segunda coisa, chama um ou dois para juntos conversarem com ele, né? E ainda fala numa terceira condição, né? Que Leva para a igreja. colocar para a Assembleia, né? Da necessidade da vida. Mas isso é algo que está tendo
colocando em risco a salvação daquele irmão. Não é o que eu acho ou deixo de achar, não é isso, Jair? É. Não é o que eu quero, não é o que eu acho que é certo. Não, porque aqui ninguém faz desse jeito. Não, não é esses argumentos, né? Não é isso. É algo que coloca em risco a salvação da pessoa, não é isso, Jair? Então, mas ainda voltando um pouco na pergunta, dentro do aspecto, por exemplo, que ele citou aqui, ó, político, militar, vamos pegar o militar, por exemplo. Ele só soube da falha, não contou porque preservou, né? Mas se aquilo gerar um problema, pode reverter para ele o problema? Que ele sabia e não falou? Pode, é possível. É possível, mas Eu vi aqui atrás, há pouco tempo atrás, que diz quando a pessoa, ele é minimizado, vamos dizer assim, o problema, quando a pessoa é exposta ao risco. Ele falou agora mesmo, ok? Ao risco de retaliação. Vamos dizer assim, no caso do militar, se ele abre a boca e revela, ele pode ser considerado como traidor e ele vai para. paredão. Então, vamos dizer assim, Sim. o risco é menor, ele deve sigilo, mesmo sabendo que o negócio está um pouco torto, porque ele é forçado a isso, tá? É lógico que cabe a cada um fazer o julgamento. Eu, por exemplo, por que que eu não sou militar? Por que que eu não ando nisso? Porque eu não quero passar esse tipo de risco. Porque se eu ver que alguma coisa está indo contra o que a decência, contra a condição humana, contra a moral humana e tudo mais, Contra a razoabilidade. eu vou virar, eu vou agir, e aí eu vou acabar me matando. Eu não quero saber de estar num lugar desse. Vamos para o quinto, o uso dos meios de comunicação social. Esse é longo. Na Opa. sociedade moderna, os meios de comunicação social exercem um papel primordial na informação, na promoção cultural e na formação. O papel cresce em razão dos avanços técnicos, com a amplitude e a diversidade das notícias transmitidas, com a influência exercida sobre a opinião pública. A informação dos meios de comunicação social está a serviço do bem comum. A sociedade tem direito a uma informação fundada sobre a verdade, a liberdade, a justiça e a solidariedade. O correto exercício... Então a intenção aqui diz assim, ó, a sociedade tem o direito a uma informação fundada sobre a verdade, a liberdade e a justiça e a solidariedade. Então, o catecismo concorda, né, que tem que ser uma informação verdadeira, ok? Né? Nós temos que observar isso. Vamos continuar. Essa briga aí, Oswaldo, que tem aí do cerceamento de pega a rede do cara e põe cadeado e Então, trava. Eles pegam isso aqui. É um direito que a sociedade tem, né? É o bem comum. Não, nós apenas estamos tirando a mentira, né? Ok? Só o que é fake news que vai ser retirado. Não é isso? Então, isso. Essa que é uma reflexão profunda. Você quer saber o que eu vi esse comentário, e é justamente contra comentários, quando a gente fala em notícia, a notícia deveria ser, no meu ponto de vista, uma sequência, pior que até aí daria para ter manipulação, mas uma sequência de imagens e sons do local. Né? O simples fato de você ter um comentarista, tá? Você já está indo para o lado, provavelmente, do juízo temerário, da maledicência ou da calúnia.
Porque você, de uma facilidade muito grande, você começa a botar o ponto de vista de um senhor, né, que pode estar sobre influência ou ter vontades escusas na manipulação da informação como um todo. Então, Mas isso é tudo, Martin. É tudo. A edição de imagens. você tocou no ponto. Você pode A mostrar o horrível que edição cada... de imagens. Edição do texto. Fora o comentarista, tem a edição da imagem, que influencia diretamente no nosso visual, né? Tem a edição do texto, né? Que influencia diretamente no nosso intelecto. Tem o comentarista, que é para fechar tudo. E tem o ambiente, né? Dos jingos, das chamadas, né? Que são feitos, que já levam para o lado que tem que ser levado. Então, é um problema muito grave esse. E aí, quando você adiciona essa receita nossa atual, comentaristas com toda essa edição, e ainda em cima disso, você coloca uma mentira com cara de verdade que chama o Tribunal das Fake News, ok? Sim, Aí você corrompeu o sistema inteiro. Porque é o sim, sim, seguinte, sim, sim. se você pode ter manipulação, se você pode ter gente pendendo para o lado A ou para o lado B, é preferível você saber que pode ter mentira no sistema e você falar, ô, cabeçudo que está vendo a Sim, TV aí do lado aí, presta atenção que nem tudo que aparece na TV é verdade, mas você faz juízo, não eu. Você assiste, sim, tenta assistir o outro lado também e aí faz juízo. sim, E eu não sou sim. aqui o papaizão para chegar e falar, ó, isso aqui é fake, tá? Eu vou tirar. Quem disse que eu tenho o Não, direito não de fazer? tem, não tem, não tem, né? Nem fez uma investigação profunda sobre isso. É. E aí é manipulação pior ainda, porque aí você é só pelo lado A, ou só o lado B. Não, 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 não. Só investiga o que eu quero enxergar, né? Exato. Né? Jair, O correto exercício desse direito exige que a comunicação seja quanto ao objeto, sempre verídica e completa, dentro do respeito às exigências da justiça e da caridade. Que ela seja, quanto ao modo, honesta e conveniente, quer dizer que, na aquisição e difusão das notícias, observe absolutamente as leis morais, os direitos e a dignidade do homem. legal, hein? Só seja o correto exercício desse direito exige uma comunicação que seja, quanto ao objeto, sempre verdadeira e completa. Sem edição. Completa, sem edição, né? A edição é a minha interpretação do que é importante, né? É muito complicado isso, né? A gente está, podemos considerar que a gente está muito pobre, né, Marisa? O que vem para nós é só os lugares, né? Tudo totalmente distorcido, totalmente. Não, não, e, e querem tirar a mídia social porque ela não tem filtro, né? Vem bobagem, mas vem coisa que não é bobagem também, né? Então, o problema da mídia social é que ela não tem filtro, né? Ela vem palavrão e vem coisas boas. Agora, Você escolhe. você escolhe. Ah, não, tem que ter um jornalista formado, né? De preferência em determinadas faculdades, aí, para que formate aquela informação. Pô, isso é 1984, né? É George Orwell, né? É. Uma coisa que também cabe aqui dentro como um comentário, né? Lá vem o comentário de novo, mas cabe como um comentário. Quando a gente fala em democracia, quando a gente fala na verdadeira vontade do povo, da grande maioria,
Não é possível ter um regime justo, moral, chamado democrático, se não há escola, ensinamento e berço. Por quê? Porque as pessoas escolhem baseadas no que elas têm de formação moral. Ou, pior ainda, na sua falta de formação moral. Então, quando você abre um regime democrático, por exemplo, eu sei que vai soar torto, muita gente não gosta e torce o nariz, mas quando você fala assim, ó, eleição democrática, analfabeto vota. Aí você olha e fala assim, não, meu amigo, porque não é que seja 100% dos analfabetos sejam ignorantes, eu não quero dizer isso. Mas a grande maioria, ou se você olhar em proporção, tá? Eles não têm acesso à informação de uma forma clara, que ele possa ir para todo lado. Porque eles não têm a capacidade de ler, né? Ah, mas a TV leva. Oh, meu Deus. Aí a gente entra no quê? Você faz a ovelha ou o porco escolher o chiqueiro que ele quer habitar. Você fala, oh, meu Deus do céu, né? Vai lá dentro. É isso que acontece, né? É pela Continuando. falta de. E acabam sendo inocentes úteis, né? Exato. O problema são os inocentes úteis, né? É, Que a gente sabe que ninguém quer acabar com os. Ninguém que usa inocente útil quer acabar com o inocente útil, né? exato. Ninguém que usa ignorância quer acabar com a ignorância. Ninguém que sabe manipular a pessoa simples vai querer tirar dela essa simplicidade. Então, a ferramenta do tráfico é essa, né? Eu não quero tirar o meu dependente, né? Eu não quero fazer, eu não vou tirar o principal instrumento que eu tenho para gerar esse vínculo e me alimentar nos meus desejos, no meu dinheiro, no meu poder, né? É. Então é isso mesmo. O problema da democracia são os líderes, né? O problema da democracia são sempre os líderes, né? É. Continuando. É indispensável que todos os membros da sociedade, todos, cumpram também, neste particular, os deveres de justiça e verdade, onde empregar os meios de comunicação social a fim de cooperar para a formação e a difusão da reta opinião pública. A solidariedade aparece como consequência de uma comunicação verdadeira e justa e da livre circulação das ideias que favoreçam o conhecimento e o respeito aos outros. Os meios de comunicação social, especialmente a É que mídia, isso só um parênteses aí. Um exemplo, em cima disso, né? As nossas comunidades têm, por exemplo, as mídias sociais do WhatsApp, né? E aí a gente tinha na comunidade muitas pessoas que colocavam as informações pelo WhatsApp, né? Um hábito muito importante é que as próprias pessoas do WhatsApp começaram a mandar mensagens para as pessoas no particular, sem expô-las, né? Mas dizendo, olha, isso que você está pondo é mentira por causa disso, disso, disso. Não é verdade, cuidado. E as pessoas tiravam isso. Então, existe um processo de educação, né, que tem que ser exercido. Não é proibir, dizer, ó, acabou, ninguém usa mais. Não é isso, né? Mas tem que haver um processo de filtro para que as pessoas também saibam encontrar as fontes fiéis, as fontes dignas. Então, é uma responsabilidade de todos mesmo, né? Todos têm essa responsabilidade. Eu vou dizer assim, não é nem um processo de filtro, é a gente dando a capacidade das pessoas poderem, é nossa obrigação É, dar às pessoas a capacidade de discernir sobre o que é verdade. discernir isso, terem instrumentos, né? Agora, o filtrar, né, filtrar por, não, isso aqui eu não sei, tira. Não, não é assim. É justamente, Não, ó, isso aqui é duvidoso, tá? Ok? exatamente. Vai lá.
O filtro que eu digo é, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é mentira, né? Que muitas pessoas punham e diziam, eu vou pôr lá, vai que é verdade, né? Isso daí é grave. Eu estou entrando naquele falso juízo, né? Eu estou transmitindo uma mensagem, então é um falso juízo, é um pecado venial, né? E conforme o nível pode ser grave, né? Sim. Mas é um pecado venial eu transmitir mensagens mentirosas, né? Aquelas ediçõezinhas que eles cortam e só botam a fala que interessa, né? Tem muitas dessas ediçõezinhas, né? Aquilo é uma falta com a verdade, né? É. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Oswaldo, Desculpa, Jair. posso ler até terminar o quinto? Depois a gente faz um resumo de tudo para nós Ok. Então tá no fim. fazer um fechamento aí. Ok, vamos lá. Os meios de comunicação social, especialmente a mídia, podem gerar certa passividade entre os usuários, tornando-os consumidores pouco criteriosos a respeito das mensagens e dos espetáculos. Os usuários hão de se impor moderação e disciplina quanto à mídia, hão de formar em si uma consciência esclarecida e correta para resistir mais facilmente às influências menos honestas. Os responsáveis pela imprensa, exatamente por sua profissão, têm o dever, na difusão da informação, de servir à verdade e não ofender a caridade. Hão de se esforçar por respeitar com igual cuidado a natureza dos fatos e os limites do juízo crítico a respeito das pessoas. Devem evitar ceder à difamação. Cabe às autoridades civis deveres especiais em razão do bem comum. Os poderes públicos devem defender e proteger a verdadeira e justa liberdade de informação. Publicando leis e cuidando de sua aplicação, os poderes públicos cuidarão para que o mau uso dos meios de comunicação não cause graves prejuízos aos costumes públicos e aos progressos da sociedade. Estabelecerão sanções contra a violação dos direitos de cada pessoa, à reputação e ao segredo da vida privada. Darão, no momento oportuno, honestamente as informações que dizem respeito ao bem comum e respondem às inquietações fundadas da população. Nada pode justificar o recurso a falsas informações para se manipular a opinião pública pelos meios de comunicação. Essas intervenções não ferirão a liberdade dos indivíduos e dos grupos. A moral denuncia o flagelo dos estados totalitários que falsificam sistematicamente a verdade, exercem, mediante os meios de comunicação, uma dominação política da opinião, manipulam os acusados e as testemunhas de processos públicos e imaginam assegurar sua tirania, sufocando e reprimindo tudo o que consideram delitos de opinião. Gostei desse termo, delito de opinião, hein? Olha que interessante, né? Parece Delito de coisa lá opinião. daquele país que eu falei que fica do outro lado do mundo lá. Tem um tal de um Supremo Tribunal daquele país lá. Do outro Eu lado. sei Coreia do Norte, né? Não é alguma coisa assim? Coreia do Norte A é bandeira é verdade. elevada à 16ª potência, né? Bom, hoje nós vamos encerrar por aqui, então vamos fazer os nossos comentários a respeito disso que nós vimos. Jair, eu vou fazer saúde. no inverso.
mim, para nós, eu creio, cidadãos comuns, mortais, só de saber que existe um documento falando o que é certo e o que é errado, eu já estou no ganho. Ah, que bom que existe, Até então né? a gente não sabia que existia. É. E de uma maneira bem discernida, né? Bem os pingos nos is, né? Martin, Eu volto, eu volto. Tem vários pontos aqui dentro, mas eu volto ao que eu falei com os meus pais hoje, que eu disse no início, antes da gente começar, o que que mudou na minha vida. E aí eu citei para minha mãe, né? Peguei e falei assim, ó, uma das coisas que fez eu mudar o meu jeito de ser está justamente em cima do catecismo da Igreja Católica. Não porque ele seja o livro santo. O livro santo é a Bíblia, né? Mas o catecismo da Igreja Católica, ele consegue consolidar e botar discernimento, sabedoria em dúvidas que a gente tem no meio, e o interessante é o encaixe. Não é uma leitura ou não é um estudo que deixa, opa, aqui tem um fio solto que a gente vai ter que dar ponto nele lá dentro. Lógico, como eu disse agora, não é a Santa Bíblia, mas aqui quando se fala em luz do Espírito Santo, como a Bíblia também, aqui eu enxergo tudo vindo da mesma forma. Eu vou escutando aqui dentro e falo, tá vendo? Aqueles pensamentos, aquelas ideias que eu tinha do que era, achava que era certo ou errado. Você tocou no caso agora, por exemplo, a remoção das fake news, né? Quem deu direito a alguém fazer isso aqui dentro? Isso aqui foi escrito muito antes das fake news aparecerem por aí dentro, e é claro o que ele diz aqui dentro, né? É claro o que ele diz aqui dentro. Sim, a gente vendo que alguém está prejudicando o outro com mentiras, sim, deve ser punido. O Estado tem o dever de fazer isso, mas baseado em coisa concreta, não em cima de falácias, em cima de, né? Não. E a verdade deve ser a todos, quer dizer, a todos. Não precisa ser dito tudo. Por quê? Porque existe muita verdade que mais provoca prejuízo, principalmente quando a sim, verdade é de terceiros e que você fala, para que você faz isso? Para que você expõe uma pessoa que não tem a necessidade, né? E nesse ponto ele protege muito. O catecismo diz exatamente, não faça isso, né? Mas as outras ele deixa bem claro. Se é para falar, fale a verdade. Mas você não é porque conhece a verdade que você tem que sair aí que nem um papagaio dizendo tudo que vem à sua cabeça. É bem claro. É discernimento, é sabedoria no que você faz. De novo eu volto. Isso aqui é o Espírito Santo de ponta a ponta, tá? Assino embaixo que o Marisa, Martin, tudo que o Martin falou saiu mesmo e sai também do meu coração. Como é claro, como é, não deixa dúvidas, como todo esse isso. estudo profundo de tanta gente dedicada à nossa Igreja Católica, dentre eles, né, o Papa Bento XVI, que coordenou todo esse estudo. Gente, não tem uma coisa que fala assim, mas está deixando aqui alguma dúvida, está deixando aqui um parênteses, um senãozinho, um ponto e vírgula. Não, não. Quer dizer, puxa vida, ao mesmo tempo que a gente aprende tanto, reforça tantos ensinamentos da Santa Igreja, dá uma tristeza no coração de por que isso está tão disponível para todo mundo e tão pouca gente lê, e tão pouca gente segue, e tão pouca gente dá valor. Até dentro da nossa própria igreja, tão poucos conhecem e querem ter dentro de casa, e querem ler para os filhos, e querem buscar, não, como o Martin falou, não nunca
fazendo desse livro uma importância maior do que a Santa Bíblia. Mas tantos ensinamentos e diretrizes para os nossos jovens, para os nossos filhos, eu tento fazer isso sim, aquele trabalho de formiguinha dentro de casa com o meu jovem. E ele me ouve. Louvado seja o nosso Senhor, porque ele me ouve. Porque, gente, como o Martin falou, é luz em cima de luz. É claro como a luz do sol. É claro como o sol do meio-dia. As palavras que estão, os estudos que estão, os direcionamentos que estão no SIC da nossa igreja. É muito claro. E eu agradeço, como eu escrevi no grupo, eu agradeço, assim, todos os dias nas minhas orações, nos meus textos, esse nosso grupo, que me inspira, que me faz sempre ser melhor, que me desafia. E agradeço muito a vida, a saúde de nossos dois mestres, o Jair e o Oswaldo, porque são pessoas iluminadas por Deus, não é, Martin? Todos que vão nos ouvir aqui depois são pessoas iluminadas por Deus e por Nossa Senhora de Fátima, que nos passam tanta sabedoria, sim, tanto conhecimento e tanta vivência na fé em Cristo. Amém. Mas é tudo tudo a graça de Deus, né, Jair? Jair, fala, Jair. Você está no mudo, Jair. Seu microfone. Jair, o som, né? Dois recadinhos só, né? Primeiro, hoje de manhã, ontem, né? Foi ontem, eu coloquei no grupo ontem, né? O Frei Gilson anunciou que em 2024 vai entrar firme no catecismo. Que já é uma boa notícia, né? Em 5 minutos, menos 4 minutos, houve 200.000 cliques lá, a mãozinha lá. Bom, e o segundo em relação a fake news, no Brasil, os protagonistas da CPI da fake news são os que mais emitiram fake news no mundo. Não é no Brasil, no mundo. Mas é aquilo que nós conversamos, né? Acuse os outros daquilo que você faz. Quando a gente entra com um tribunal de mentiras, eu vou estar acusando os outros daquilo que eu faço. Então, a gente tem que ter muito discernimento. Agora, tem um ponto que é importante. Vamos acabar com isso. Acabar com isso. O que Jesus falou a respeito do joio, né? A respeito do joio. Não dá, se você arrancar o joio, você arranca o trigo, né? Se você tirar toda a mentira, você tira toda a verdade, né? Por quê? Você tem que deixar as coisas produzirem os frutos. E as coisas se mostram. A mentira não se sustenta. A obra do mal não se sustenta. A obra de Deus, ela é perene, ela é eterna. E ela vai para a eternidade. Então, nós temos apenas que não ser... tomar cuidado para que não sejamos propagadores de joio, né? Mas isso não impede que não haja, de vez em quando, algum joio, algum trigo, alguma coisa errada, porque é impossível, só Deus é perfeito. E quando o perfeito vier, nós também seremos perfeitos, né? Então, esse é um ponto que eu queria pôr. O segundo ponto é algo que vocês disseram. Eu entendi claramente, né? A Sagrada Escritura, a Santa Escritura é uma coisa e o catecismo é outra, mas ambos são santos, né? Quando nós estudamos a igreja, nós vemos que temos 3 pilares, lembram disso, né? Temos 3 pilares. Então, o primeiro pilar é a Sagrada Escritura, livro santo. Então, esse é o primeiro pilar da igreja. O segundo pilar da igreja é a sagrada tradição, são os ensinamentos que nós recebemos verbalmente. E o terceiro pilar da igreja é o sagrado magistério, né? Então, quando nós olhamos
para isto aqui, nós temos que ter a consciência que isto é santo. Tá? Isto aqui é o santo magistério da igreja. Né? Estamos estudando o santo magistério da igreja. Então, é tão importante quanto a Santa Sagrada Escritura. Ok? Porque sem Isso a porque correta interpretação, sem o correto entendimento, né? E só a igreja tem esse atributo, né? De interpretar de maneira fidedigna a palavra de Deus. Sem essa interpretação, sem esse magistério na nossa vida, não existe frutos. Jair, você queria falar alguma coisa? você falou assim de uma forma bem positiva e firme, porque elas se juntam, né? O Se junto. catecismo É a mesma. ele soma com a Sagrada Escritura. É o verbo. Tudo é o verbo, né? O verbo. A palavra de Deus. O que é a palavra? A liturgia é a palavra de Deus, né? Sim, sim. O sacramento é a palavra de Deus, né? Perfeito. Então, isto é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós não somos adeptos só do livro, não, né? Só no livro, não, não. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o magistério e nós temos a tradição da igreja. E graças a Deus a gente está se aprofundando na riqueza de pessoas que estão aqui, ó, no nosso ouvido, ensinando para a gente, né? Marisa, a hora que você fala, Oswaldo, Jair, Oswaldo, Jair, nada, esse pessoal aqui deu sangue, deu a vida, né? A gente só está lendo. E tentando colocar na vida alguma coisinha. Então, eu acho maravilhoso. Estamos aprendendo tanto quanto vocês, viu? Porque isso aqui é Deus carinhosamente sussurrando aos nossos ouvidos, né? Escutem, entendam, façam, ou entendam, né? Parem de se degladiarem em determinadas coisas. Por isso, vamos terminar com uma oração de agradecimento. Vamos? Senhor amado, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, Senhor, pela graça do vosso amor e da vossa presença em nossa vida, Senhor. Se fizestes presente, Senhor, desde o início da concepção dos nossos pais e através do batismo, nos colocastes, como tu mesmo nos moveu esta tarde, nos colocastes no útero da vossa igreja, Senhor. Estamos no útero da tua igreja, Senhor, sendo gestados pela vossa graça, sendo gestados pelo vosso alimento, o alimento da Eucaristia, Senhor, sendo nutridos, Senhor amado, pelas tuas vozes, Senhor amado. Nem sempre agradáveis, Senhor, mas sempre importantes para nós, para que possamos mudar os nossos modos de pensar, de agir e de fazer, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque fazemos parte deste corpo, Senhor, que é teu, Senhor. No seio da mãe igreja, Senhor, a tua esposa santíssima, que tu santificastes e destes a vida por ela, Senhor. Pedimos, Senhor, para que nos ajudais, Senhor, a que tudo aquilo que estamos vendo, Senhor, possa produzir frutos, não somente nas nossas vidas, mas de todos aqueles que nos cercam, Senhor. Para que as escamas dos olhos se caiam, Senhor. Para que os coxos andem, Senhor amado. Para que os cegos vejam, Senhor. Para que aqueles que estão aleijados, Senhor, e sem ânimo, retornem à vida, Senhor, e vejam a beleza pela qual tu nos chamaste, Senhor amado. Te agradecemos por toda essa riqueza que nos enche o coração, Senhor, da graça do vosso Espírito Santo, que nos fala e que nos comunica e que nos dá força. Pedimos, Senhor, completai em nós a obra que iniciaste, Senhor, para que, de modo algum, Senhor, nos desviemos para a esquerda ou para a direita, mas nos mantenhamos retamente no vosso caminho, Senhor. Isso nós vos pedimos, ó Pai, pelo vosso Filho e Senhor nosso, Jesus Cristo, e pela graça e força do teu amor, que é o Espírito Santo, que derramasses em nosso coração, Senhor. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado, gente.